começar com uma pergunta para quem está nos acompanhando. Por exemplo, certamente pensa nas pessoas da sua convivência, né? Todas elas. Você já percebeu uma ou várias pessoas que vivem no mundo da lua? Aquela Uhum. pessoa assim, rapaz, você vive no mundo da lua. De repente é você mesma, né? Que recebe esse tipo de título, de apelido, ou alguém que tem assim uma intuição, e quando eu falo intuição, uma intuição meio absurda, que às vezes Uhum. até os outros contestam, mas é uma intuição um pouco certeira. Pois é, essas duas qualidades ou perspectivas que eu estou trazendo aqui têm um pouquinho a ver com esse assunto que a gente vai conversar hoje, que é o Netuno na casa 3. Como você bem falou, né, o Netuno, ele é um dos planetas que a gente utiliza na análise astrológica, é um planeta considerado transsaturnino, que vem depois de Saturno, um planeta até recente na sua descoberta, mas ele tem esta qualidade, ele tem esse potencial do contato transcendental. Né? Uhum. Então é o planeta que vocês já devem ter ouvido, que fala da imaginação, que fala dos sonhos, que fala das ilusões, que fala da espiritualidade em certos momentos, e que Uhum. tem uma dualidade interessante, que é ou a sublimação de alguns assuntos, ou o escapismo desses próprios assuntos. Então, sublimação é aquela coisa de. Quase que é uma das propriedades, né, do sólido, líquido, gasoso lá, tem o estado da Uhum. Uhum. sublimação, que lembra muito. Eu vou dedurar que eu sou antigo, tá? A naftalina. Eu vou dedurar que eu sou antigo. Quem usa aqui ou já usou naftalina sabe o que eu estou falando. Ele sublima, né? Sai do estado sólido para um estado gasoso, podemos dizer assim. Mas eu estou usando essa imagem para mostrar esse potencial de Netuno. Isso, o planeta. E quando eu falo casa 3, né, dentro do mapa nós temos 12 casas, lá dentro tem pessoas, condições, situações, perspectivas. E a casa 3, ela vai falar de quais condições? Da nossa comunicação, dos Sim. nossos parentes mais próximos, dos Bom. nossos vizinhos, ainda que hoje em dia a gente não tem lá tanto contato com os vizinhos, Contato. mas eles estão lá. Vai Uhum. falar dos nossos pequenos trajetos, aquele trajeto que a gente faz de curta distância, né? Pequenas E viagens. tem isso, pequenas viagens. Então, e da escola primária, né? Os primeiros ensinos que a gente tem. Então, vamos pegar agora esse quebra-cabeça. Eu tenho um planeta que está falando de sublimação, de escapismo, espiritualidade, e vou juntar agora com um cenário teatral de Uhum. coisas de casa 3, todos esses personagens que nós falamos aqui. E como é que isso se mistura? Então, de Uhum. determinada maneira, a gente pode pensar como que essa intuição acontece no processo de ensino-aprendizagem. Como Uhum. que essa sublimação acontece na sua comunicação? Como que esse contato meio confuso pode estar ligado com os seus parentes próximos e irmãos? E aí é que vem esse tipo de análise que o astrólogo faz e que às vezes vai falar na sua análise do mapa natal, nas previsões, Uhum. de que de repente olha, descobrimos aqui ao levantar a carta natal, o mapa natal, você tem Netuno na casa 3 e pode ser que você não, ou que você tem um contato quase que não fortalecido com irmãos, parentes próximos e vizinhos, mas é um contato, como é que eu vou qualificar? É um pouco efêmero, uma qualidade efêmera, tá bom? Sim, Não, sim. isso aqui tudo a gente está colocando de novo numa perspectiva de uma posição astrológica, então não fiquem Sim. apavorados, né? De repente, Geral, geral. Porque né? também a gente aqui não leva em consideração os aspectos que podem mudar até, às vezes, drasticamente, né? Perfeito, perfeito. E a gente pensar assim, como que num exemplo prático isso pode acontecer? Uhum. Como é que uma pessoa que pode ter uma qualidade super criativa, Uhum. né?
e eu até vou dizer um pouquinho desse super criativo no final do nosso bate-papo. Então, de repente, a pessoa tem uma criatividade, porque nós estamos falando de um pouco da mente, né, na casa 3 também, sim. E ela tem um potencial de criação como se as ideias viessem de um outro campo, não do campo do raciocínio lógico, né? Que a gente está acostumado em, eu vou pensar uma ideia aqui. Não, a pessoa tem pensamentos de ideias que vêm de umas questões naturalmente. Ou então, a pessoa pode ir para o outro lado, onde ela se perde nos próprios pensamentos, né? Se nós pensarmos em Netuno, eu até, às vezes, nas análises que eu faço com os clientes, eu falo assim, Netuno é igual quando você está aqui no Planalto, em São Paulo, indo para o litoral, e aí quando chega ali quase para começar a descer a serra, desce aquela neblina, que você não enxerga nada na frente. Aquilo é um pouco uma questão netuniana. Você não deixa de ir. As brumas do título. São as brumas. Você não deixa de ir, mas você não freia o carro, você abre a atenção, você liga os faróis, você até pede para o pessoal no carro, não conversa comigo não, que eu preciso ter atenção aqui. Então, quem tem Netuno na casa 3, muitas vezes, pode estar pensando, eu tenho esse Netuno lá na minha casa 3, e eu percebo, às vezes, que eu me perco nos próprios pensamentos. Então, uma das saídas, e essa é a função do astrólogo, apontar saídas, é justamente para que a gente possa estruturar melhor os pensamentos. Então, as pessoas que têm esse tipo de posição astrológica, muitas vezes precisa estruturar um pouquinho mais o seu aprendizado, para que tenha concentração, para que não se perca nos próprios pensamentos. Então, essa é uma das qualidades que eu coloco aqui para isso. Eu acho que é uma outra saída, eu penso que é aprender a usar a imagem mais do que a palavra. Perfeito. Né? É o aprendiz. E isso que você falou agora é de você, professor, ele sabe bem. Né? O professor ele não deve usar apenas um método de aprendizagem, né? Tem alunos que são mais auditivos, mais visuais, mais sinestésicos. E certamente, num conjunto de 30, 40 alunos, dependendo da sala de aula, você terá alunos que são muito mais visuais. Eles precisam de imagens, de exemplos visuais para que o aprendizado aconteça. E Netuno na 3 tem um pouco dessa perspectiva. Aliás, a maioria dos alunos, eu já vi um estudo que a maioria é visual, independente do Netuno na 3. Mas quem tem essa posição pode aprender a melhorar, né, a qualidade do estudo e a retenção, aprendendo a lidar mais com essa questão do visual, né? O racional. Alguns clientes que eu já atendi com Netuno na 3, eu fui buscar um pouquinho o histórico que eu tenho aqui. Uma saída que eu dei para eles e que parece que resolveu. Claro que você não vai usar, às vezes, essa técnica que eu vou falar aqui para tudo, mas gravar o aprendizado. Sabe aquela coisa de você gravar o aprendizado, um texto, sei lá, alguma coisa que você tem que aprender e escutar, né? Ou a própria voz, ou ouvir, porque acaba criando, forçando a imagem, né? Então, de tentar formar uma imagem dentro dessa posição. Uma outra questão também que a gente tem com Netuno na 3 é aquela pessoa... Sabe a pessoa de voz envolvente, que tem uma certa lábia? Netuno na 3 pode ter isso também, viu? A capacidade do contador de histórias, e quando eu digo contador de histórias, pode contar histórias envolventes ou até passar mesmo a lábia aí. Não, pode ser tanto aquele cara que é um ótimo contador para crianças, sim, né? Que elas ficam fascinadas e que ele consegue envolvê-las, né? Então, perfeito. Um excelente professor, por exemplo, ou uma pessoa que trabalha numa biblioteca, enfim. Ou pode ir para o outro lado, né? Que é o Sawyer da vida. Lembra do Sawyer do Lost? Sim. É um pouco isso. É um pouco isso mesmo. E dentro desse tipo de expressão, pode ter um potencial muito grande aí para artistas, por exemplo. Né? Cantores, artistas de TV, teatro, como um todo.
fotógrafos, né, trabalhar imagens. Então, por isso que é interessante a análise do mapa, não só com o Netuno na 3, mas todas as posições, porque, por exemplo, hoje do que nós estamos falando aqui, muitos da audiência que sua estão se identificando. Poxa, será que eu tenho esse tipo de posição? Eu tenho esse padrão, né? Eu respondo a esse padrão durante a vida. Sim. E então, por isso que essa posição astrológica, apesar de ser pequena em termos da grande quantidade que nós temos, mas ela traz uma perspectiva única. Há alguma semelhança entre Netuno na casa 3 e Peixes na 3? Olha, pensando que o Netuno é o regente de peixes, ok, né? Tem um Sim, pouco dessa perspectiva. o Netuno ele dá um pouco mais de, vamos dizer, não sei se a palavra certa com o Netuno seria solidez, né? Porque não é uma E, palavra é, que combina. Eu digo mais forte, intensidade, talvez. e outra questão que responde à pergunta que a amiga fez é que nós estamos falando de astrologia e não de signologia. E por Sim. que isso? Porque o signo ele vai ter um padrão de comportamento, de expressão, mas a astrologia ela tem o potencial no astro, né, no planeta. Sim. Então é por isso que essa solidez, essa força está ligado muito mais ao planeta em Sim. si, né, de dar esse reforço, mas pode ter esse tipo de perspectiva, sim, É. pensando no regente, né? Eu tive já, respondendo um pouquinho, no caso Peixes, né, um aluno que ele não tinha Netuno, mas ele tinha Peixes na casa 3 e ele realmente tinha muita dificuldade de reter as informações. Na hora Aprendizado. da aula, ele não tinha dificuldade nenhuma. Ele repetia, ele aprendia tal. Na aula seguinte ele já não lembrava mais nada, entendeu? Então assim, e eu sempre tive essa, depois que eu estudei astrologia, essa prática de tentar descobrir que signo ou que planetas estão na casa 3 para entender o aluno, entender como eu posso ajudar. E Perfeito. tinha isso. Então acho que Perfeito, perfeito exemplo. Perfeito exemplo. Bom, seguindo um pouquinho nesse raciocínio, então, quando a gente fala dos irmãos, parentes próximos e vizinhos que estão lá na casa 3, né, como personagens da nossa vida, quem tem Netuno na 3 pode ter um tipo de padrão ou de uma ligação emocional profunda, sublime com esses personagens da vida, ou uhum. até confuso. É aquela coisa que é meio confusa a ligação entre todo mundo, né? A Não é uma coisa clara. comunicação entre eles, né? Ou a Não é própria clara. pessoa, né? Ou A a própria própria pessoa. E por isso que é interessante a própria pessoa, porque essa semana mesmo eu ouvi assim uma frase, né? pessoa. É, lá todo mundo é contra mim. Olha, cuidado esse negócio de lá todo mundo é contra mim, né? Vamos segurar um pouquinho, porque tudo bem, a gente tem as relações pessoais não são fáceis, ainda mais muitas vezes quando são com parentes que nos conhecem, aquela coisa, mas todo mundo contra, de repente, o olhar de perspectiva está contigo, né? Você que está olhando de uma maneira que Hum. é um Netuno na 3, ou seja, você não consegue compreender aqueles outros parentes, irmãos e vizinhos. Uhum. Então, por isso pode dar confusão. E até muitas vezes, não é difícil, mas pode ocorrer, que essa relação, né, que pode ser empática tal, Sim. pode envolver segredos. Pode ter segredos entre essas pessoas. É uma Aquela outra característica tanto do planeta quanto do signo, é verdade. quanto do signo. Então, muitas vezes observando assim, nossa, né? Ninguém me conta nada, eu sou sempre o último a saber. Não é clara essa comunicação. Então, pode dar esse tipo de padrão, né? Então, por isso que é importante entender a posição astrológica do teu mapa, não Uhum. no sentido de trazer uma defensoria para ti, né? Mas Uhum. para que você compreenda certamente, né? E Uma. assim, Pode só falar, voltando, desculpa, só para a gente não não esquecer, perder. né? A gente estava falando lá da questão do estudo, uma outra coisa que eu acho que é muito característica de quem tem o Netuno é talvez a pessoa ter dificuldade de concentração. Perfeito. Muito importante no estudo, né? Então, então assim, não se ficar se batendo, ai, por que eu não consigo?
Então, vai ter que se esforçar mais do que as outras pessoas para conseguir se concentrar. Claro que quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem, né, a gente, obviamente, grande parte das pessoas aqui que estão nos acompanhando vai pensar numa escola, num banco escolar, né, numa cadeira, uma carteira, uma lousa. Esse é a estrutura que grande parte do mundo usa de aprendizado, mas não é o único. Por isso Sim. que muitas vezes então, essas crianças, jovens ou até adultos, ao sentar num banco escolar, ela vai ter a dificuldade, ela vai se perder, ela, né, não vai reter o aprendizado de primeira, vai precisar de outros métodos, de outras estratégias para poder justamente fazer com que isso aconteça. Eu não sei se foi de propósito ou não, e aí eu deixei até para perguntar na live, numa das artes que você fez para esse nosso encontro, você usou a música do Depeche Mode, o Enjoy the Silence. Sim, foi o Herbert que faz as artes para mim, o Depeche Mode. Eu amo uma música, eu amo essa música, principalmente e principalmente a versão que eles estão ao vivo em Berlim. Tem no YouTube, você colocar Enjoy the Silence Berlim, é a que eu mais gosto, porque até põe o fone e tal. E tem um trecho que ele fala, você como professor de inglês vai me ajudar aí. Acho que é Words are very unnecessary, they can only do harm. Ou seja, as palavras são desnecessárias. E elas apenas machucam. Machucam, causam estrago. E se a gente pensar, eu falei, isso tem um pouquinho de Netuno na 3. Sim. Porque o Netuno na 3 dissolve as palavras, dissolve os pensamentos. Sim. Eu falei, será que foi de propósito que ele escolheu? Não, o Herbert, ele é pisciano com a lua em peixes. Ah, então tem um pezinho lá. Mas ele não entende nada de astrologia, então ele deve ter se conectado. Se conectou. Pela intuição, cara, como você disse, né? Então depois quem não conhece a música aí ou a banda, vale a pena, viu? É uma banda maravilhosa e a música melhor ainda, porque fala justamente disso, né? A letra, a questão do poder do silêncio, curta o silêncio, né? Enjoy the silence, e a simplicidade nas relações. Exatamente. E se a gente pensar na questão da casa 3, ou seja, esse Netuno dissolvendo a comunicação formal, né? Dissolvendo a letra e tornando o que, sabe lá Deus, né? E dissolvendo também a estrutura das relações, aí tem um pouco dessa condição. Sim. Eu separei aqui, Ed, algumas celebridades que, na minha pesquisa aqui, tem o Netuno na 3, só falando um pouquinho aqui de astrologuês para não causar nenhum furor nos colegas astrólogos. Claro que respeitando o sistema de casas, tem gente que usa usa outro, então às vezes o Netuno está no limite, né, da casa, então de repente está indo da 3, foi para 4, mas na grande parte, sabe quem tem Netuno na 3? Quem? O Jung. Jura? O Jung. Ele é o cara das imagens, né? É o cara das imagens, estudou astrologia, estudou tarô, ou seja, ele precisou criar uma comunicação não formal. Não formal. Aí eu fiquei imaginando, falei, como que era o mini Jung, o Jungzinho lá na escola, né? Será que a mãe, ele levava bilhete para a mãe, olha, o menino Jung não está aprendendo. Ou seja, eu fiquei pensando, eu viajei na maionese aqui, né? Sim. Outro que tem Netuno na 3 e de novo, respeitando aqui mapa, sistema de casas, é o Charles Darwin, né? O biólogo Charles Darwin. Ou seja, que também tem um pouco dessa perspectiva. A Elis Regina, Netuno na 3. E se a gente pegar a forma da expressão dela no palco, né? De novo, dando aqui devido respeito a todo o mapa, a comunicação artística, né? Qualquer pessoa cantora, né? E qualquer pessoa, outra pessoa já tentou cantar músicas da Elis e não fica igual. Não fica igual. Né? Ou seja, ela tinha esse Netuno na 3.
Por outro lado, e eu não quero aqui causar nenhum furor político a nenhuma pessoa da audiência, mas Sim, sabe quem tem Netuno na 3 e está vivo? sim. Fernando Collor de Mello. Jura? Fernando Collor de Mello, pelo menos no mapa que eu tenho aqui, tem o Netuno na 3. E se nós Olha, lembrarmos, vamos. Bom, desculpa, fala, porque eu acho que eu já sei o que você vai falar. Fala. se nós lembrarmos, né, quando ele surge com a grande promessa, Uhum, ser, né, lá o caçador de uhum, Marajás, sei sim. lá, vendendo toda aquela Uhum. imagem e do bom Ilusão, mocinho, sim. não é? Você ia complementar algo? Não, a ilusão, que ele A vendeu uma ilusão, ilusão, né? a É ilusão. verdade. E uma outra coisa, a queda dele também tem a ver com Netuno, porque ele caiu a partir do momento que o irmão, casa 3, Olha aí, contou os segredos. Também da, Netuno, do entendeu? que ele vivia. Do que ele Estão vivia. vendo como a astrologia Olha que funciona? loucura, cara. Que exemplo maravilhoso esse. É muito legal. Outro que também tinha, né? Já faleceu, o Luiz Pasteur, cientista que Sim, descobriu a vacina antirrábica, o processo de pasteurização. Outro que deve ser muito queridinho das pessoas da sua audiência, porque possui uma comunicação muito bacana, é o uhum. Stephen King, o Ai, escritor norte-americano, e que olha, trabalha apesar de eu não gostar de histórias de terror, de terror. horror, eu admiro ele demais, porque o cara tem uma mente, ele é maravilhoso, as ideias, né, realmente, casa 3, né, a coisa do escrever, imaginar aquelas ideias, Eu não tenho histórias, esse potencial. sim, maravilhoso. Então é muito legal ver. Outro que tinha Netuno na 3, Friedrich Nietzsche, que filósofo, né, compositor, Sim, a russo, né? comunicação, Russo, sim, russo, russo, russo. prussiano, acho que na época, né, era Prússia lá na época, Ah, tá, tá. mas é a Falar Rússia. do... O Nietzsche tinha Netuno na 3. Então, se a gente pensar nos textos de Nietzsche, né, Sim, talvez não seja tão pior que Kant, não sei se Kant sim. tinha Netuno na 3, mas o Nietzsche é demais. A entender os pensamentos e a dialética de Nietzsche. Uma cantora que eu gosto, eu creio que você também, muitos da audiência que devem gostar, a Madonna. Madonna tem Netuno na Madonna 3? tem Netuno na 3. Então, Caramba! se a gente Mas pensar então, o. aí para mim já me leva essa questão do visual. Ela sempre explorou muito. Ela é da época que começaram os videoclipes. Então ela Sim, explorava muito essa questão do visual, né? e ela consegue um tipo de comunicação com diversas bolhas, e Uhum. ainda hoje, né? Mesmo não estando no alto, no auge da sua carreira, mas ela consegue furar bolhas que é incrível, né? É Ter esse verdade. poder artístico. E, por último, não menos importante aqui, Uhum. aí um rapaz muito feio, imagino, que é o Leonardo DiCaprio, né? Jura, o O Leonardo Leonardo DiCaprio tem DiCaprio. Netuno na 3. Então eu fico Cara, imaginando. tem um filme dele que em português chama A Origem, talvez. Do sonho dentro do sonho. Que ele é um sonho que dentro do sonho, que entra dentro do sonho. É Eu muito pensei nisso. netaniano isso, cara. É muito Eu pensei, netaniano. é um filme que eu adoro também. Eu amo, é um É dos meus daqueles filmes que favoritos. dá para assistir várias vezes. E ele, Inception. Inception, acho que é. isso, acho que é, acho que é. Inception. Então, se a gente pensar, né, ele como ator, obviamente, interpretando um personagem que estava criando comunicações do sonho Uhum, dentro do sonho. uhum, E, né, não dando spoilers aqui, mas é muito interessante, muito interessante. Então, de novo, né, esses exemplos que eu trouxe aqui, respeitando todo o mapa dessas pessoas, seja de um lado potencial positivo ou sim, não, mas é sim. para mostrar para vocês, mais uma vez, assim como outros colegas já mostraram, que entender uma posição astrológica como o Netuno na 3 traz a descoberta de potenciais gigantes. Sim, Então, sim. por isso que quando você faz seu mapa natal, quando você faz as previsões, observar como Então, isso tudo se combina,
Sim. Por isso que às vezes a gente fala assim, a leitura do seu mapa dura 2 horas. A pessoa fala, 2 horas? Como assim? Como que você vai falar 2 horas? Olha, eu já E cheguei a ter olha 3, que às depende, três vezes nem horas. dá, né? Às vezes Exatamente. não dá, porque, de novo, você está mostrando para a pessoa um padrão, como nós estamos mostrando aqui, e a Sim. pessoa começa a dar os feedbacks. Isso funciona assim na minha vida, isso funciona de outro jeito, né? Então, bem Ó, importante. vamos falar um pouquinho do trânsito, porque a gente está falando Sim, do Netuno na 3, no mapa natal, né, das perfeito. características. Mas a gente tem que lembrar que ele também transita bem devagar, claro, né? Sim, A gente não tem o Netuno fazendo os 360 graus do mapa, né? não tem, Mas a gente não sobrevive a isso. não tem como. Mas com certeza muitas pessoas vão ter ele transitando pela sua casa 3, né? Sim, Quem nasceu com ele na 1 ou na 12, né? vai chegar Então a lá. gente podia falar um pouquinho nesse Quem caso. tiver o Netuno chegando aí na portinha da casa 3, né, ou já está lá dentro. Sim. Então, por um lado, muito provavelmente pode ser que passou a ter pensamentos mais intuitivos, ideias. Quando eu falo talvez ideia intuitiva, fica parecendo um pouco redundante, mas o caminho que eu quero traçar é isso, que não é uma ideia lógica, não foi pelo campo da lógica, tá? Uhum. Pode ser que se perca um pouco mais na fala, né? Então tá percebendo que, É nossa, o que está mal acontecendo? interpretado, né? As pessoas não entendem. É, De repente ninguém entende, né? Por mais que ele repita, que ele fala devagar, as pessoas acabam mal interpretando ele, né? perfeito. Lembrando sempre que um planeta como esse, ele vai causar o seu, vou chamar estrago, mas não é isso, né? Vai causar a sua força, mas quando está bem na porta da casa, né, na entrada da casa, mas ele se mantém, né? Essa reverberação, ela se Sim. mantém, né? Então, de novo, pode ser que a relação, né, junto com seus irmãos, os seus parentes próximos, quando a gente fala seus parentes próximos, só fazendo um parênteses aqui, né? Se você é Uhum. casado, casada com alguém, ou junto, né? Juntou escova com alguém, são seus parentes, não o do parceiro ou da Não vai parceira, ser. Isso, tá? Então, perfeito, seus perfeito. parentes de linhagem, de vida, de De sangue, né? sangue, vamos dizer. Isso. Então, pode ser que a relação com essas pessoas comece a ficar meio confusa, né? Pode gerar fofoca, pode gerar mal entendimento, Sim, né? sim, Pode ficar uma relação mais distante. Nossa, eu estava tão próximo dessas pessoas e a bruma, né, desce sim. sobre a relação. Então fique calmo, isso vai passar, né? É uma É uma percepção. outra coisa que pessoas, essas, vizinhos, parentes, irmãos, podem adoecer por características que são ligadas a Netuno. Por exemplo, uma intoxicação uh, alimentar, Medicamentosa. medicamento, erro de medicamento, a pessoa toma o medicamento errado, sem querer, Muito né? cuidado, perfeito. Pode ser que durante, se a pessoa, né, dependendo da idade, quem está nos ouvindo aqui, acompanhando também, pode ser que está fazendo um curso e começa, caramba, será que eu entrei num processo de, eu não estou entendendo mais nada, o que está acontecendo? O professor fala, Eu fala, posso fala. dar, eu não estou com o Netuno na 3, meu Netuno é na 5, mas eu vivi, agora graças a Deus ele está saindo, mas eu vivi durante bastante tempo, e como é lento, Sim, às vezes essa coisa, eu vivi uma oposição dele ao meu Sol. E eu que sempre fui uma pessoa muito racional, com um poder de concentração muito grande, né? perfeito. Eu tenho um Stellium na casa 3. Então imagina, ele pegou 5 planetas Fez o e strike. foi fazendo oposição em todos eles. Mas quando chegou no meu Sol, Aí a eu, coisa, eu não conseguia mais me concentrar, eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia ler direito. E sim. assim, sabendo disso, eu, né, tomei mais cuidado. Mas isso pode acontecer, e é uma oposição, né? Então, na conjunção também é a mesma coisa. Muito bem, muito bem. Pode acontecer, tudo isso a gente está colocando aqui num campo de potencial, né?
Sim, você sabe aquela pessoa que adora andar a pé ou fazer trajetos e se perder? Mas sim, como é que eu sim, me perdi dentro do bairro? Como é que eu me perdi dentro, né? Por quê? A gente está falando aqui de pequenos trajetos, pequenos deslocamentos, e a pessoa entrou num automatismo e se perdeu, né? sim. Então pode acontecer também esse tipo de E padrão. outra coisa, se dirige, cuidado, porque casa 3 Perfeito, tem a ver com dirigir. com a Então, se distrair dirigibilidade. e se envolver num acidente por distração. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Uma outra coisa, cuidado Ah, com documentos, de perder documentos. muito bom. Não é Muito isso? bom. Porque estamos falando de registros, né? Documentos, papéis, registros. Então, Netuno na 3 pode ter esse tipo de padrão, né? Obviamente, aquelas pessoas que já são nossos clientes, já fazem mapa de previsão todo ano, elas vão Uhum, receber esse aviso, né? Ó, cuidado com documentos verdade. importantes, cuidado ao assinar documentos importantes. Nossa, eu vou Não, assinar documento de venda de casa. ser enganado é muito fácil, né? Assim, É não é, muito fácil. mas acontece com esse tipo de trânsito, né? Muito bem, porque então muito cuidado aí, né? Vai Cuidado. vender uma casa, um carro, vai assinar um contrato de parceria e de repente pode descobrir que entrou numa roubada, viu? Pede para uma outra pessoa checar, Conferir, né, um conferir. advogado ou alguém que você confia, enfim, para É isso mesmo. né, Para para ter a ter certeza do que está certeza. fazendo, né? O que a gente pode dar de conselho ou de ajuda? Mas Assim, um conselho que é interessante, seja lá, né, pelo trânsito que a pessoa pode passar ou pelo mapa natal. uhum, Primeiro, tranquilidade, né? Porque a gente, de repente, sim, aqui traçou um mapa, traçou um caminho um pouco tenso aqui, sim, mas fiquem tranquilos. Porque, de novo, né? Não existe mapa ruim, não tem sim, posição astrológica que traz grandes estragos, por quê? A gente está falando de um tipo de astrologia que é de consciência, né? Não é sim, de determinismo, ok? sim. Né? Não é aquela coisa Você determinista. controla o seu mapa, não é o seu mapa que te Perfeito. controla. Porém, como no GPS, se você Sim, sabe do desafio que você tem a passar, que você tem a previsão de passar, então é hora de se preparar. Então, quem tem exatamente. Netuno na 3 ou quem está passando com o Netuno na casa 3, primeira Uhum, coisa, conferência desses papéis e uhum, documentos, né? uhum, Organização. Ah, Paulo, mas eu não sou muito organizado. Bom, então vamos lá, vamos se organizar com seus papéis, né? uhum. Ah, na sua comunicação, de repente, aqui estamos falando de diversas formas de se comunicar. A gente está pedindo para que você fale mais, mas para que você preste mais atenção ao que vai falar. De Sim. repente, aquela coisa menos imediatista, né? De já Uhum, fala pensando, né? uhum, Ok, dá uma estruturada primeiro no pensamento para falar depois, ainda mais se for uma coisa importante, né? De repente a pessoa vai pedir aumento para o chefe, está passando com o Netuno na 3 e sai de lá com aumento de serviço em vez de aumento de sim. salário. Exatamente, exatamente. É Né? aquele Então tem. negócio, você está saindo de casa, você vê que o céu está todo nublado e escuro. Tudo bem, você pode até não levar o guarda-chuva, mas você corre o risco de se molhar. De Ou se você pode molhar levar o guarda-chuva e nem chover. Também existe essa também, possibilidade, de né? toda Mas forma. assim, o se preparar é esse sentido. Eu estou vendo que existe essa possibilidade, eu vou levar um guarda-chuva. Talvez eu Claro. use, talvez eu não use. E nessa outra condição que nós colocamos da relação que você tem com irmãos, ou Uhum, parentes próximos, ou os vizinhos, é uhum, ter o cuidado, porque, de novo, né? sim, Relação são duas pessoas. Se a sim, relação entre vocês, entre os seus uhum, irmãos, parentes próximos e vizinhos, não está uma uhum, relação mais do jeito que você tinha a sim, percepção, sim, ok, então não é hora de culpar o outro. A gente não uhum, conhece o mapa dos outros. sim, Pense no seu mapa, pense na sua perspectiva e sim, tenha melhores condições de relação com essas pessoas, né? exatamente. E relembrando, né? A gente apresentou aqui uma série de celebridades e pessoas que Uhum, têm Netuno na 3. Né? sim, Então, se você. E são pessoas famosas, são pessoas sim, de reconhecidas, sucesso. com sucesso. Então, você imagina, essas pessoas também passaram os desafios do Uhum, Netuno na 3.
né? Tem esta posição no mapa e conseguiram dar saídas, melhores saídas para aquela condição. Então, de novo, quem tem esta posição, por um lado, consegue ter todas essas qualidades que nós colocamos, né, de sublimar as ideias, ter essa comunicação mais, talvez, espiritualista, de enxergar uma comunicação que não é concreta, pode também ir para o lado do escapismo, de se perder na comunicação. Claro. Então, tá tudo certo e não tem problema nenhum, é só a gente ter a consciência do que tá ali, né? Exatamente.